Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Maria Luísa, eu sou professora aqui do Dedicação Delta e hoje eu trouxe uma jurisprudência para a gente estudar juntos, uma aposta principalmente para esse ano, que é ano eleitoral, e essa jurisprudência que eu trouxe, ela traz uma distinção com um tema já estudado por nós aqui sobre gravação ambiental. Eu vou apontar essas diferenças para a gente prestar atenção nas peculiaridades que podem cair na prova e explicar alguns conceitos que recorrentemente vêm em prova, tanto na parte de direito processual penal, legislação especial, mas hoje o tema vai versar sobre direito constitucional e um pouco ali de direito eleitoral. Muito importante para esse ano, tá bom? Eu escolhi o tema, vou botar aqui, 979 de repercussão geral do STF, que foi publicado em maio de 2024. Então, as teses fixadas pelo STF foram as seguintes. No processo eleitoral, é ilícita, gravem essa palavrinha, ilícita, a prova colhida por meio de gravação ambiental clandestina, sem autorização judicial e com violação à privacidade e à intimidade dos interlocutores, ainda que realizada por um dos participantes sem o conhecimento dos demais. O segundo ponto, a exceção à regra da ilicitude da gravação ambiental feita sem o conhecimento de um dos interlocutores e sem autorização judicial, ocorre na hipótese de registro de fato ocorrido em local público desprovido de qualquer controle de acesso, pois nesse caso não há violação à intimidade ou à quebra de expectativa de privacidade. Então, quando a gente olha principalmente esse primeiro ponto, a gente lembra e pensa, né? Mas não tem aquele dispositivo na lei que é possível a gravação ambiental e é feita por um dos interlocutores que não configura crime, que é lícito, inclusive, eu trouxe aqui os entendimentos que a gente já estudou sobre o tema. O STF já tem tese fixada no tema 237 de repercussão geral, dizendo que é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro. Essa tese ela foi fixada em 2009, ela cai bastante em prova. Antigamente era só uma tese jurisprudencial, né, um tema jurisprudencial. Também coloquei aqui a do STJ, logo no próximo slide, mas com a introdução ali do pacote anticrime, vou botar aqui, na lei 9.296, foi acrescentado um parágrafo no artigo 10A, no caso, na verdade foi acrescentado o artigo 10A, desse crime ali de realizar captação ambiental sem autorização judicial, mas esse parágrafo ali, ele excepcionou, né, no caso de não haver crimes, se for realizado por um dos interlocutores. E aqui a gente, então, faz a primeira distinção, né, por que nesse caso aqui, o STF e o STJ declararam lícitas as gravações e nesse tema do STF ele declarou ilícita, né? E a gente vai ver isso já já. Mas eu acho importante pontuar algo que sempre cai em prova, e principalmente se a gente tiver que explicar numa discursiva ou numa prova oral, os conceitos importantes referentes à gravação, à interceptação telefônica e à escuta telefônica. Então, a interceptação telefônica é aquela regida pela Lei 9296, que versa sobre a interceptação por um terceiro de conversas de dois interlocutores ou mais, que os interlocutores não sabem que estão sendo escutados. Então, numa investigação policial, vai ser pedida para o juiz uma autorização para que se realize a interceptação dos alvos ali daquela investigação. E os interlocutores, eles não vão saber que estão sendo escutados. Já a escuta telefônica ocorre quando um terceiro ele capta o diálogo, mas um dos interlocutores ele tem conhecimento que esse diálogo está sendo gravado. Ele também é indispensável a autorização judicial para ser realizado, essa escuta, né? Majoritariamente se entende que sim, porque é um terceiro que está escutando as conversas. E a gravação telefônica é realizada por um dos interlocutores, sem que o outro saiba dessa conversa, e é aquela que tem prevista na lei que não é crime. É lícita, ainda que sem autorização judicial, e é o caso que a gente vê ali na exceção do parágrafo 1º do artigo 10A. Bom, agora a gente vai ver por que há essa distinção, né? Por que o STF fez essa distinção no caso de gravação ambiental na parte eleitoral e no que ela se distingue daquele tema já fixado pelo STF no tema 237. Então, tema 979 de repercussão geral.
Na busca pela verdade material e pela... Peraí, foi uma frente. Na seara eleitoral, prevalece a regra segundo a qual são ilícitas por violarem o direito fundamental da proteção à intimidade e à expectativa da privacidade dos interlocutores as provas obtidas mediante gravação clandestina realizada sem o conhecimento de um dos interlocutores e sem autorização judicial, em ambientes fechados ou em ambientes públicos providos de qualquer controle de acesso. Então, o primeiro ponto que a gente tem que lembrar, na seara eleitoral. Então, nesse tema, o STF se pronunciou a essa parte eleitoral, tá? É o que a gente tem que lembrar, esse distinguish se refere a essa matéria. Então, a regra é que vão ser ilícitas essas gravações, sem o conhecimento de um dos interlocutores e sem autorização judicial. O processo eleitoral guarda peculiaridades que conduzem à solução jurídica distinta da que foi citada por esse tribunal em outra oportunidade. Então, aqui, ele fala justamente do tema 237, que não vai ser aplicado quando se tratar da seara eleitoral. Na busca pela verdade material e elucidação de eventuais ilícitos eleitorais, deve-se realizar um juízo de ponderação e proporcionalidade entre os princípios da liberdade probatória e o da vedação da prova ilícita. Então, presentes ali na Constituição Federal, muito importante, sempre cobrado em prova essa parte de ilicitude das provas, da teoria dos frutos da árvore envenenada, que tem ali a sua origem na própria Constituição Federal e no artigo 5º, né, da impossibilidade de se utilizar provas ilícitas, com especial finalidade de harmonizar a lisura e a moralidade entre os atores da arena política e inviabilizar práticas desleais. Então, esse entendimento, ele protege também a própria lisura do procedimento, do processo eleitoral. Haja vista que, como aqui no próprio segundo parágrafo ele vai falar, a gravação ambiental num ambiente desses pressupõe ali uma conduta maliciosa, né? Não é realizada para objetivos lícitos, né? Geralmente é para prejudicar aquele outro candidato de uma maneira imoral e ilegal. Considerando o acirrado ambiente das disputas político-eleitorais, a gravação ambiental em espaço privado reveste-se de intenções espúrias, então, intenções indevidas ali, má-fé, deriva de um arranjo prévio para induzir ou instigar um flagrante preparado, o que enseja a imprestabilidade desse meio de prova no âmbito do processo eleitoral, pois além do induzimento ao ilícito por parte de um dos interlocutores, a violação da intimidade e da privacidade. Então, aqui é verdadeiro uma ponderação de direitos, né? Uma proporcionalidade, que de um lado você tem a liberdade probatória, mas você não pode violar direitos para que essa prova seja produzida. Então, violar a intimidade e a privacidade das pessoas que ali estão. E, por fim, no outro sentido, a gravação ambiental de segurança, normalmente utilizada de forma ostensiva em ambientes públicos, como bancos, centros e lojas comerciais, vem sendo admitida pelo Tribunal Superior Eleitoral, constitui prova válida no processo eleitoral. Então, ali não tem esse caráter de clandestinidade, a pessoa sabe, né, que ela está sendo filmada. Então, nesse caso, se tiver alguma prova obtida por ali, é possível utilizá-la. Mas a gravação ali ambiental de forma clandestina, ela não vai ser possível utilizar. Nessas circunstâncias, a própria natureza do local retira a expectativa de privacidade. Então, a natureza ali dos locais, como bancos, centros e lojas, você tem a percepção que você está sendo filmado, inclusive há avisos, geralmente nos lugares. Então, cabe ao particular ali perceber que ele não tem aquela expectativa de privacidade, o que não acontece no caso de um ambiente fechado ali, como uma reunião política, algo assim do partido que pode ter uma expectativa de privacidade, ela está sendo violada por essa gravação. Especialmente porque o eventual autor da prática delituosa ou vedada tem plena consciência de que ali pode ser facilmente descoberto, seja por prova testemunhal, seja por gravação ambiental. Bom, uma breve aula, e o que eu vou ressaltar aqui que é importante lembrar. Em regra, conforme entendimento jurisprudencial e a própria inserção do parágrafo 1º no artigo 10A da Lei de Interceptação Telefônica, é possível, é lícita a prova obtida mediante gravação feita por meio por um dos interlocutores. Mas na seara eleitoral, pelas peculiaridades do caso, o tema 979, né, o STF decidiu que não pode utilizar essa prova. E a gente pode fundamentar ali, conforme o STF falou, na má-fé daquele que
faz essa gravação, dessa violação da privacidade e intimidade que a pessoa tem essa expectativa de que está protegida, e também ali na ponderação da liberdade probatória com a vedação à utilização de provas ilícitas. Eu aposto muito nesse tema esse ano e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.